nasceu no Rio de Janeiro e formou-se em cinema. Começou a sua carreira escrevendo fanfics e publicou a trilogia Sábado à Noite em 2012. Amante de música, é apresentadora e produtora de shows e eventos de cultura coreana e pop, e possui um canal no YouTube sobre a sua vida, além de ter feito parte do K-Pop, o primeiro podcast original do Spotify sobre K-pop e Hallyu. Na verdade, estamos falando com Babi Dewitt, que sempre quis ser uma rockstar, mas acabou escrevendo livros e textos recheados de música. Agora com vocês, um bate-papo muito legal com Babi Dewitt. Olá, Babi! Olá, olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar falando aqui com você. Pô, prazer é todo nosso. E aí, vamos lá sobre esses grandes conhecimentos, né? Muito legal. Queria que você começasse a conversinha com a gente aqui, esse bate-papo muito legal, com esse pessoal que está ligado na FLIR, né? Que você pudesse dizer para a gente um pouquinho, né, como é que começou a sua carreira literária, escrevendo fanfic na internet. Foi isso mesmo? Foi assim que começou? Foi isso mesmo, gente. Olá, todo mundo que está assistindo. Eu comecei... Eu sempre gostei de ler desde muito nova, assim. Dentro de casa eu tinha muito apoio à leitura, né? Muito incentivo à leitura. Só que eu gostava de escrever, por exemplo, coisas para mim mesma. Eu não sabia que eu podia escrever para as outras pessoas. Eu tenho 34 anos hoje, então quando eu era criança, a gente não tinha redes sociais, ou não tinha internet em casa, nada disso. Então, o contato que a gente tinha com escritores era muito pequeno. Eu não sabia que a gente podia, tipo, só lançar um livro e ser escritor, sabe? Existia, eu acho que todo aquele glamour em volta de ser escritor no Brasil e tudo mais, como se os escritores fossem mais os clássicos. Eu era apaixonada por Pedro Bandeira, sabe, e tal. Então, eu cresci gostando muito de escrever, mas não querendo ser escritora. Eu quis já ser um monte de coisas na minha vida. Quando eu era adolescente, que eu tive contato com a internet pelas primeiras vezes, eu conheci os fóruns e outras redes ali dentro da internet, eu comecei a compartilhar coisas que eu gostava com outros fãs, inclusive na época era de Harry Potter, e eu descobri as fanfics por conta disso. A gente falava sobre finais alternativos que a gente gostaria de dar para as histórias ou para outros personagens. E com as fanfics, eu acho que foi quando eu me encontrei com a vontade de querer escrever para as outras pessoas. Eu acho que eu descobri com as fanfics na internet como era bacana poder escrever para as outras pessoas e trocar com essas outras pessoas, sabe? Ler coisas diferentes dessas pessoas também. Então foi para mim uma abertura de um novo mundo, assim. Foi algo totalmente diferente do que eu imaginava. E daí, de lá para cá, eu escrevia bastante fanfics, eu compartilhava muito do que eu gostava de escrever online. A gente ainda, obviamente, não tinha também todos os aplicativos e as plataformas que existem hoje, né, para lançar autores independentes, nem nada disso. Então, eu demorei para ter esse primeiro impulso de lançar um livro de forma independente. Eu fiz isso lá em 2009, entre 2009 e 2010, depois de saber a história de um autor brasileiro chamado André Bianco, que me inspirou a lançar o meu primeiro livro, chamado Sábado à Noite, de forma independente em 2010, e posteriormente assinei com uma editora pequena para poder lançar essa trilogia. Enfim, aí começou, na verdade, a minha carreira profissional como escritora, já que hoje já faz 11 anos, assim. E aí foi só o comecinho. Hoje eu já tenho 12 livros publicados, mas ter começado na internet com as fanfics, para mim, é muito significativo. E até hoje eu tento conversar bastante com esse público para ajudar novos autores, né? Inclusive autores de fanfic, a também tentarem compreender o mercado editorial e entenderem que eles escrevem fanfic, mas eles também são escritores, sabe? Esse acho que é um dos papéis, assim, que eu peguei para mim, assim. Então, essa questão da escrita na sua vida, e tem uma outra paixão também, que é a música, né? Sim, e aí total. A gente queria que você pudesse agora dizer para a gente um pouquinho como é que é essa questão dessa sua paixão pela música dentro, né, dos seus livros, né? Porque você procura fazer um trabalho onde a música está inserida dentro desse contexto, né?
Sim, todas as minhas histórias têm algum quê de música, assim, todas as histórias é como se a música fosse um dos personagens desses livros, né, dessas histórias. Eu, eu, eu cresci numa família muito musical. Meu pai era de uma banda cover de Beatles. A minha irmã sempre aprendeu a tocar todos os instrumentos, sabe, de ouvido. A minha mãe também era musicista quando criança. Então, todo mundo ali era envolto cheio de talentos musicais. Eu nunca tive nenhum talento musical. Eu tentei aprender vários instrumentos. É, Hoje eu sei, por exemplo, eu descobri um déficit de atenção muito tardio na minha vida. Então, eu sei que talvez isso possa ter influenciado lá na adolescência, mas eu ficava muito frustrada de não conseguir tocar nenhum instrumento, de não ter, né, esse talento em mim. Aí eu falei, quer saber, eu vou escrever histórias sobre pessoas que têm esse talento e talvez eu possa viver um pouco através, essa vontade através dos meus personagens. Então, Bem legal. desde sempre... E eu sempre fui muito fã das coisas, assim, sabe? Eu sou do tipo de... dá pra ver aqui atrás, mas eu sou do tipo de pessoa que quando eu gosto de algo, eu sou muito, muito fã. E eu levo, assim, a vários extremos bacanas e saudáveis, nesse caso, mas eu levo a alguns extremos. Então, eu sempre gostei muito de música, de bandas, né? E desse universo, assim, de tipo de backstage de shows e etc. Então, eu comecei escrevendo histórias sobre isso, até hoje. Então, as minhas histórias são bem ligadas. Inclusive, por exemplo, quando eu escrevi as histórias da Turma da Mônica, que era só para escrever, eu lancei 2 livros com a Turma da Mônica Jovem, escrevendo a história da Mônica em si, e eu falei, calma, eu vou colocar música, onde que eu vou colocar música aqui também, sabe? Sempre tentando encaixar a música como um personagem parte das histórias, e eu acho que para mim isso acabou virando como um tema, assim, para mim, sabe? Acabou virando uma coisa minha, que eu trago dentro dessas histórias. Até hoje eu acho que eu vivo um pouquinho dessa carreira musical que eu não tive como ter através dos meus personagens, de alguma forma. Poxa, mas eu ia até pedir agora, estou até curioso, e todo mundo que estiver ouvindo a gente aqui, com certeza também com essa voz tão legal, depois você pode até cantar alguma coisa, nem que seja em Gente, coreano, não, pra não gente. Não, tem, mas eu isso é não uma tenho nem. surpresa, vamos deixar isso aí mais para o É final. isso. No Na hora, final a gente na hora tem em que a sua voz coreano, com estiver bem certeza. aquecida, você vai dar uma canjinha para gente. Isso, vamos. Agora, queria que você Pra senão todo mundo sai se eu começar a cantar agora, tá? resume para gente, né, que a gente não conhece, por exemplo, o que é o K-pop? Pode tentar resumir isso aí para gente Claro. e aproveitar e contar, né, um pouco desse universo do mundo da cultura pop coreana, né, na sua vida, na sua obra. Claro, o K-pop é como a gente chama a música popular da Coreia do Sul, e quando eu falo popular, não é popular do tipo tradicional, mas popular que toca nas rádios, sabe? Que é pop. O K-pop é um termo guarda-chuva que a gente utiliza para citar as coisas que vêm da Coreia do Sul, né? Essa música de entretenimento que vem da Coreia do Sul. Lá existe uma indústria de entretenimento muito grande, que já existe desde os anos 90. Agora começou a fazer mais sucesso aqui no Ocidente, mas desde muitos anos já faz muito sucesso no leste asiático, inclusive. E dentro desse guarda-chuva que é o K-pop, existem músicas pop, música de rock, música hip hop, entre outros estilos, e as próprias músicas do K-pop são uma mistura de estilos e culturas diferentes. Enfim, se a gente aí falaria sobre questões históricas da Coreia, né, sobre várias outras coisas que incentivaram com que o K-pop seja essa mistura tão grande de estilos musicais numa música só. Esses dois que estão atrás ali no quadro, eles por acaso são dois? É um grupo de K-pop, isso. É uma unit, que é como se fosse... São 2 cantores de um grupo chamado EXO, que eu gosto bastante. E Legal. aí... eu também eu escrevi 2 livros sobre K-pop, né? Acho que, como eu falei, eu sempre tento trazer as minhas paixões, assim, a minha questão de ser fã para o meu trabalho, e eu conheci o K-pop lá por volta de 2011, final de 2011, 2012, foi quando eu abri o meu canal no YouTube para poder falar também um pouco disso, porque eu não conhecia outras pessoas que gostavam, e eu conheci o K-pop através das novelas coreanas, né? E
por conta das trilhas sonoras e tudo mais. Então eu abri um canal no YouTube nessa época para poder falar um pouco sobre... Foi um dos primeiros canais sobre K-pop em português, e desde então eu comecei a trabalhar com K-pop de alguma forma. Eu fui chamada para apresentar eventos, para apresentar shows de K-pop, inclusive apresentei shows de K-pop como o do BTS em 2014, quando eles vieram para cá pela primeira vez, entre outros grupos como o do Mamamoo, que eu produzi o show e também apresentei ele em 2018, mas acabou indo acontecendo aos pouquinhos na minha vida, de ir entrando aos pouquinhos no universo do K-pop e da cultura coreana, apresentando alguns eventos, depois começando a participar da produção desses shows, porque eu tinha esse background da faculdade de cinema, e que me trouxe muito sobre produção, e eu descobri dentro da faculdade de cinema que, na verdade, eu gostava era de produzir shows, porque é uma coisa, né, completamente... Uhum. Mas eu acho que também tinha tudo a ver isso com a minha conexão com a música, de alguma forma, porque através da faculdade de cinema eu comecei a trabalhei no Rock in Rio, trabalhei em backstage de vários shows, fazendo transmissões, né, por conta da faculdade eu acabei aprendendo a fazer essa ligação de transmissões para TV e tudo mais, mas vendo o backstage desses shows. Então, com K-pop eu tive a oportunidade de realizar isso e trabalhar diretamente com esses artistas. Então, isso que você tá contando para a gente, de uma certa forma, né? Os shows, isso está também inserido dentro da literatura, que você vem democratizando esse espaço, né, dentro da cultura do Brasil. Né? Eu queria que você contasse um pouco dessa influência para o público. Como é que você tem visto isso? Isso tem repercutido bastante para o público de uma forma geral? Então, no meu caso, assim, quando a gente fala de democratizar e leitura, na verdade, o que eu tenho tentado fazer desde então, pelo meu passado dentro das fanfics e unindo, né, a questão da literatura com a música, de tentar trazer informação e democratizar a informação, ou seja, eu faço lives toda semana falando sobre o mercado editorial, sobre a publicação literária, sobre publicação própria, né, independente, sobre como transformar suas fanfics em livros originais, sobre vários processos que eu passei como autora nesses 11 anos de carreira. E que eu nunca tive acesso a essa informação de uma forma fácil na internet. Hoje, é óbvio que isso é um pouco mais aberto, né? A gente tem muita informação de graça para as pessoas, tem lives, tem eventos online hoje em dia, muitos cursos e tudo mais, mas eu acabei focando o meu trabalho hoje, fora os meus livros, o meu trabalho na internet para tentar levar aí a informação sobre a vida do escritor, a vida de um autor de livros nacionais, porque a minha carreira principal hoje é do que eu vivo, é como eu pago as minhas contas, tentar levar um pouco dessas informações para novos escritores que estão começando agora, que precisam talvez de um pouco talvez de uma guia ou de ajuda de alguma forma, e eu tô ali para tentar fazer essa conexão com essas pessoas. E tem dado super certo, a gente tem começado projetos muito bacanas com editoras grandes para publicar autores de fanfic, então, para mim, está sendo muito importante trazer essa conexão do meu passado na internet, como fã hoje em dia de K-pop também, conseguindo trazer esses fãs que escrevem tanto de forma não profissional ali, né, de graça para as pessoas, porque a fanfic nada mais é do que realmente uma história escrita de fã para fã, que qualquer um pode ler, qualquer um pode ter acesso, e entender que essas pessoas também são escritores, né? Que essas pessoas, elas também são autores de histórias e de narrativas originais, e que eles precisam ser respeitados por isso, porque existe esse preconceito, né, com histórias escritas na internet, com as fanfics, e eu acho que a minha ideia agora de tentar democratizar a informação é sobre isso, assim. E você, com esse público todo aí, você já criou até um manual, né, de sobrevivência, e além da sobrevivência, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu livro, né, K-Pop Manual, né, de sobrevivência e além da sobrevivência. Queria que você falasse sobre isso para a gente. Então, assim que eu comecei a gostar de K-pop na época, eu sempre pensei, eu quero lançar alguma coisa sobre K-pop em livros, né?
eu acabei escrevendo Sonata em Punk Rock, que é um dos meus livros solo, né? De uma série que eu chamo de Cidade da Música, que não é uma série seriada, ou seja, você pode assistir, você pode ler qualquer livro em qualquer ordem, né? Que ele fala sobre personagens diferentes. E Sonata em Punk Rock, para mim, foi muito baseado nas novelas coreanas. Mas eu queria lançar, né, algo que fosse mais, talvez não ficção, sobre a indústria de entretenimento coreano. Porque a gente começou a ver muita demanda de trabalhos acadêmicos e TCCs e pessoas que queriam fazer trabalhos tanto em faculdade quanto na escola sobre K-pop, sobre cultura coreana, e não tinha no mercado editorial brasileiro, não tinha nas livrarias um livro que as pessoas pudessem usar de bibliografia. E como eu trabalho ali diretamente com os fãs, eu pensei, eu quero fazer esse trabalho para tentar entregar essa bibliografia para as pessoas, sabe? Poder ajudar um pouco esses trabalhos também. E chamei uma amiga que é jornalista, que também gosta de K-pop, a Eric Menes. E no primeiro livro, no caso do Manual de Sobrevivência ao K-pop, a gente chamou uma amiga que é descendente de coreanos para poder escrever junto com a gente, né? Foi um pensamento de eu poderia escrever um livro sobre isso com as minhas próprias experiências, mas eu acho que ele não seria tão grande, tão diverso, né? Ele não seria talvez tão completo se eu não tivesse outras vivências sobre ser fã de K-pop, inclusive ser fã de K-pop no Brasil, se eu não tivesse essas outras pessoas junto comigo. Então a gente lançou esse primeiro livro, ele fala sobre a indústria, sobre a formação da indústria sul-coreana de entretenimento, um pouquinho sobre as grandes empresas, os grupos, shows que já vieram para o Brasil. Faço crônicas, inclusive, que estão nesses livros sobre shows de K-pop que tiveram no Brasil, que eu produzi, que eu trabalhei. E então eu trago um pouquinho ali também da parte, né, de ficção ali no meio, misturado com não ficção. E a gente também lançou mais recentemente, então, o segundo livro, que é o Além da Sobrevivência, que é uma continuação dessa história ali. É claro que eles também são independentes, mas é como eu e a Érica, no caso, a gente queria continuar falando sobre coisas importantes da cultura coreana, inclusive para tentar informar cada vez mais os fãs, né, sobre questões de respeito, feminismo na Coreia, sobre fetichização do corpo amarelo, entre vários outros debates que a gente achou pertinente e importante comentar para os fãs de cultura coreana, e foram super bem recebidos pelas pessoas, a gente ficou bem feliz. Inclusive, Manual de Sobrevivência, o primeiro livro, ele é o livro mais vendido sobre Hallyu e sobre K-pop no Brasil. Então, para mim, né, para mim que sou fã, e que sempre escrevo sobre música, ter um trabalho assim reconhecido em faculdades, ele é utilizado em faculdades, ele é utilizado nas escolas. Então, para mim tem sido muito bacana ter essa resposta. Então, a gente, sobre a questão das ferramentas digitais, que você também tinha colocado logo no começo, né? Hoje nós temos, né? Você ainda avalia que o podcast, eles estão ainda bem em alta, né? Queria que você comentasse também um pouquinho sobre o K-pop que você lançou, né? Como o primeiro podcast original do Spotify, e o K-pop e o Hallyu, que você fez parte, não foi isso? Então, Hallyu é a expressão que a gente usa para falar sobre a onda de divulgação sul-coreana pelo resto do mundo. E sim, a gente fez, na verdade, era outra coisa que eu queria sempre fazer. Eu gosto muito de falar, né? Se você deixar assim, eu vou ficar falando. Então, a gente, assim, eu e a Erika, que já produzimos o livro de K-pop juntas, a gente trabalhou em produção, né, de outros shows de K-pop juntas também. E a gente pensou, por que não dar um outro passo? Vamos falar de K-pop, mas vamos falar mesmo, entendeu? Assim, vamos deixar bem claro que a gente gosta de falar sobre isso. E na época o Spotify estava começando a abrir os podcasts originais no Brasil. E a gente fez o pitch para eles e foi bacana, eles acharam o máximo fazer esse podcast. Então foi, na verdade, um dos primeiros, se não o primeiro original deles no Brasil. E esse primeiro podcast original do podcast do Spotify foi sobre K-pop. Pra gente, isso foi muito significativo, assim, sabe? De poder levar o K-pop a esse nível, né, o nível de ter um podcast original de uma plataforma internacional falando sobre K-pop, sobre a Hallyu. Inclusive, a gente conversou em podcasts até de outros países sobre essa empreitada de trazer o K-pop para um podcast como o do Spotify. A gente ficou 2 anos e meio
produzindo esse podcast, falando sobre diversos assuntos, com convidados, até inclusive coreanos, assim, a gente trouxe rappers coreanos para conversar com a gente, outros artistas também, fazendo entrevistas com eles, muitos artistas brasileiros, sempre tentando conectar eles à cultura coreana e ao K-pop de alguma forma. Então, foi muito bacana. Ele foi finalizado no começo desse ano, mas ainda está lá disponível para todo mundo ouvir. Tem assuntos realmente... Se você gosta de ouvir podcast, tem assuntos muito bacanas ali e muito importantes sobre debate sobre K-pop e Hallyu. A gente achou que foi importante fazer essa conexão, né? Justamente porque os podcasts de alguns anos para cá ficaram tão populares, né? As pessoas acabam ouvindo mais para poder fazer trabalhos ou para poder fazer outras coisas em casa. As pessoas acabaram ficando muito multi, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente achou que pudesse ser um complemento legal aos livros de K-pop, ter esse podcast falando um pouco mais sobre isso. E você domina a língua coreana? Não, eu não falo coreano. Não? Eu não falo coreano. Eu comecei a gostar de cultura coreana um pouco tarde, assim. E eu acho que por conta do meu déficit de atenção, eu nunca consegui aprender. Eu tenho, inclusive, dá pra ver aqui atrás da porta, isso aqui é um abecedário em coreano, assim. É pra poder... É um mural que tá falando de A a Z, como pronuncia ou como se escreve as letras em coreano. E eu tentei aprender, admito que eu tentei, eu ainda tento, assim, um pouquinho, né, todo dia, mas tem algumas palavras e algumas expressões que eu sou familiarizada por tantos anos trabalhando nesse mercado, né, e por assistir muitas das novelas e ser consumidora desse mercado, mas eu sei falar assim, eu sei me apresentar, falar que eu tô com fome, o básico só, assim. Babi, e os novos trabalhos? Tem novos trabalhos vindo por aí? Tenho sim novos trabalhos. Eu tenho uma carreira de 11 anos no mercado literário e desde então eu tenho tido um lançamento de livro pelo menos por ano. Ano passado foi um ano, obviamente, muito difícil para a gente, né, para todo mundo, como sociedade, como pessoas, a nossa saúde mental não estava muito bacana, então foi, acho que o primeiro ano, desde o começo da minha carreira, que eu não lancei um livro novo. Então, esse ano eu tenho aí os projetos aí para poder lançar pelo menos uns 2 livros esse ano. Eu estou finalizando agora um livro de contos que vai ser muito bacana, lançado pela editora Gutenberg, com outras 3 autoras. 2 delas são autoras de fanfics, né, que nunca lançaram um livro original no mercado, então a gente também conseguiu incluir essas autoras nesse livro. Vai ser muito bacana, também traz um pouquinho de K-pop ali, esse próximo livro, mas é isso, tem alguns projetos para serem realizados aí esse ano, mas eu comento também sobre todos eles, inclusive já abri meu arquivo de Word para a galera escrevendo junto com o pessoal ao vivo, online, nas minhas lives da Twitch, que eu faço toda semana. Mas é isso, assim, acho que não posso dizer muito mais do que isso já é o spoiler aí que eu podia dar, mas acho que temos bons projetos aí bacanas para chegar esse ano. Então, a gente está chegando no final e agora, né, o que o pessoal mais deseja aí, que está aguardando desde o começo dessa entrevista, é a sua canja, sua canjinha musical. Entendi. Ai, gente, o pessoal até vai achar que é verdade você ficar falando que eu sei cantar desse jeito, gente. Não, olha, o pessoal não da sei, produção aqui, infelizmente. o pessoal está até me dizendo que nos shows que você ajudou a produzir, você até dava Eu canja. cantei. Aí, ó, o pessoal tá... Então, poxa, você não pode encerrar essa entrevista. E é bom que você tire esse karma, esse preconceito. Tira essa vontade de ser Demi Lovato de dentro de mim, né? Afinal de contas, a gente apresenta rockstar, né? Até se isso. você deixou algum adereço aí do lado, quiser botar um chapéu, alguma coisa, fica à vontade. Mas dá uma canjinha pra gente, poxa. Afinal de contas... Olha, gente, se eu soubesse cantar, eu juro que eu cantava aqui pra vocês. Eu ia ser feliz da minha vida de ter esse público lindo aí todo pra poder me ouvir cantando, mas realmente, assim, olha, vocês iam perder todo o público de vocês nesse exato momento. Mas, ó, eu não sei cantar, não sei tocar nenhum instrumento, mas os meus personagens sabem, tá? Então, assim, quem quiser aí se conectar com as histórias, eu espero que vocês gostem, porque realmente eu coloco muito carinho, muito amor. Enfim, eu boto um pouquinho de mim nas histórias que eu escrevo. Mas, ó, vai ficar para a próxima ter que cantar. Prometo que da próxima vez eu vou ensaiar uma música em coreano para cantar para você, tá? Olha Pode só, deixar. Hein? Promessa é dívida, hein? Então, ai, beleza. Meu Deus. Não gravem isso, entendeu? Tá gravado, ninguém grava isso. Tá gravado. Olha, a gente vai finalizando por aqui. Se você quiser, né, colocar alguma coisa que a gente tenha esquecido.
Como que você deseja finalizar? Acho que foi muito completo. Eu realmente fico muito feliz de ter sido convidada para poder conversar um pouquinho sobre isso, para ter dado esse espaço para eu falar um pouco sobre o meu trabalho. Obrigada de verdade pelo convite, galera. Assim, eu sei que é um momento que a gente queria estar próximo, né? Queria estar junto, todo mundo, podendo se abraçar e autografar livros, entre outras coisas. Mas já fico feliz que a gente possa se comunicar aqui pela internet. E agradeço realmente do fundo do coração pelo convite, pelo carinho de todo mundo que está assistindo também. A produção da FLIR que agradece a sua participação, toda a sua paciência aí com as questões tecnológicas, da gente ajustar monitor, som e tudo, né? Mas super obrigado aí pela sua presença. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau, gente.